Olá, seja bem-vindo na série Os Animais e Seus Corpos Multidimensional. São pequenas falação minha, já está na 19ª que estou falando desse assunto, mas eu vou trabalhar muito em cima do que a ciência que estuda os animais tem, sobretudo o comportamento dos animais. Alguma visão da fisiologia dos animais, da embriologia, que vai mostrando como é que esse mecanismo acontece. Mas não tem como explicar se não trouxer a compreensão do princípio inteligente para os animais. Mas como é que esse princípio inteligente, seja lá em cima, que eu usei o modelo para formar os corpos, como é que o princípio inteligente aqui do inconsciente puro vai mandar informação até aqui o corpinho do animal? Como é que acontece? Quais são as reações, os filtros que vai diminuindo essa autofrequência daqui até chegar aqui em frequência baixa para ter esse corpo? Muita coisa acontece, muitas. Acontece como sair do corpo até chegar aqui. Sair do corpo por influências como alimentação, animais predadores, mudança de tempo, alterações que ele sofre no corpo, que vai alterar todo o seu centro nervoso e vai vir essas informações até cá. Como é que isso acontece? Então, para a compreensão disto, é que nós estamos estudando os corpos multidimensional. Esse início, que eu falei um pouquinho de cada um, é só um pouco, porque eu vou falar mais depois, falar um pouco para poder a pessoa entender o fio da meada. Porque como eu vou falar de comportamento dos animais daqui a pouco, eu vou trazer mostrando como é que a informação, por exemplo, um pássaro, como é que ele escuta o som entra e vai chegar até o cérebro dele e volta. Como é que isso acontece? Quais são os mecanismos que acontecem? Ou o canto do pássaro, como é que vai chegar até ele cantar? Quais são as reações químicas e físicas que acontecem? Mas quando vem de cima para baixo, quantas reações acontecem? Tem muitas reações acontecendo, de ressonância, de magnético-elétrica, depois de elétrico-magnética, de cristais, tem muitas informações acontecendo que nós vamos precisar entender. Como é que passa as informações pelo chakra, como é que passa pelos canais de mediastino, como é que isso acontece de chegar até embaixo, como é que de célula a célula faz ligação direta, como é que essa informação chega até o núcleo da célula, vai chegar no núcleo da célula, e lá do núcleo da célula atinge o DNA, atinge os cromossomas, atinge o gene, e o gene manda a informação que o mensageiro, o RNA mensageiro, vá até o citoplasma dizer para os ribossomas formar tal proteína, usando tais e tais aminoácidos para formar tal proteína, para reagir em tal lugar. Como é que às vezes ele obstrui essa informação lá no DNA, você faz uma obstrução ou você abre? E como é que a engenharia genética hoje usa esse trabalho para a parte ela conseguir, mas não vai conseguir a parte do espírito? Mas para entender esses caminhos, eu trouxe hoje uma compreensão que eu chamo força do amor nos animais. Vamos entender isso, o que é que eu quero dizer com força do amor. Naturalmente, eu não estou trazendo uma discussão do amor numa visão filosófica, nem numa visão religiosa. Eu vou trazer a discussão do amor numa visão científica, que é o que nós temos hoje, para entender do grau. A física, que trabalha normalmente com a força, e a física, ela, há muitos anos, ela vem discutindo essas forças, a compreensão das forças. Eu fico imaginando só no século passado, praticamente 100 anos discutindo só sobre elétron, até começar a tomar caminhos, hipótese, que tudo indica que é a hipótese melhor que tem, mas você imagina entender o átomo, quanto
tempo a ciência demorou, a física, para entender o átomo, para saber que o átomo tem o núcleo dele e do núcleo tem a periferia, que é o elétron girando. Então, para você poder entender, vamos pegar assim, um corpo humano, um corpo do animal, já que nós estamos falando do animal. Pega um boi, um cavalo, sei lá, um cachorro, um gato, qualquer animal, um pombo. Esse corpo, tem um organismo completo, com seus sistemas, com seus órgãos. E você vai diminuindo, você vai cair nas moléculas, você vai cair na célula, células com muitas células, cada célula dessa tem muitas moléculas. É muitas moléculas que tem numa célula. Mas nessas moléculas, ela tem muito átomos. Numa molécula tem muito átomos. E no átomo, que até pouco tempo era indivisível, mas hoje sabe que o átomo, a compreensão de partículas vai ajudar o entendimento do átomo. Até pouco tempo, o átomo era o núcleo, tinha o próton e o nêutron, e tinha o elétron girando em volta desse núcleo. Era assim que eles definiam o átomo. Um hidrogênio, que é o átomo mais simples, de acordo com a nossa química, é que tem um próton, um nêutron e um elétron, mas se pega o hélio, já tem 2 elétrons. Pega o outro, vai aumentando o número de elétrons, aumentando a carga do núcleo, o núcleo é positivo, dentro a carga positiva foi feita por conversão, e o elétron é carga negativa, isso foi por conversão. Então eles entenderam isso e começaram a discutir uma série de forças e trouxeram as forças, dividiram as forças em 4 partes, 4 tipos de forças, para explicar todas as forças que tem no universo. É assim que eles trabalharam. Aí eles pegam o que eles chamam de força nuclear forte, é a força que está dentro do núcleo do átomo. A força nuclear forte é a maior força que os físicos falam que existe, é que está ali agregado dentro do núcleo do átomo, ali, mantém unido cargas ali, dentro. Só que antigamente existia só o próton e nêutron. Hoje já tem dezenas e dezenas de partículas dentro do núcleo do átomo. Inclusive o próton é dividido, o nêutron é dividido, tem essas partículas e quartos, e vai tendo, estou dizendo, são dezenas de partículas. Só que acontece que essa partícula que está aqui, como o átomo aqui, tem o correspondente dela, porque ela tem movimentos, que tem o correspondente dela de carga contrária. É como se fosse a antimatéria. Tem aqui a matéria, porque está vibrando numa frequência de matéria, mas essa frequência pode cair para a frequência de antimatéria. Então, o mesmo próton aqui, que é positivo, tem na antimatéria negativo. O mesmo elétron aqui, que é negativo, tem o elétron positivo do outro lado da matéria. Faz isso. Então, a força nuclear forte é a que toma conta dentro do átomo, o núcleo do átomo, para manter essas forças unidas. Essa é importante entender, porque é na força nuclear forte que nós vamos entender as ligações do perispírito com o corpo que vai ser formado, com o ovo zigoto. Mas eu estou querendo chamar a atenção dessa força nuclear forte, que é a mais forte de todas, que ela tem lá a sua base. Depois tem a força que ele chama força nuclear fraca, que sai de dentro para fora. É que eles mostram isso nos elementos radioativos, tipo rádio, urânio, plutônio, que sai a carga de dentro para fora. Ele muda, vai perdendo elétrons, vai perdendo cargas também positivas do núcleo, e vai mudando. Ele sai, esse chama força nuclear fraca. É muitas vezes inferior a essa força. E depois eles têm a força eletromagnética, que normalmente trabalha
trocando os elétrons, encosta um elemento no outro, um fornece carga para um outro, carga para o outro, e vai formando, um fica negativo, outro positivo, o que está positivo ajuda o negativo. Tem uma série de trabalhos disso na química, que não é o caminho que eu quero chamar a atenção, que existe essa força. E existe a força gravitacional, que é a mais fraca de todas, que dá a impressão que é a mais forte. É a força gravitacional, que ainda tem muitas discussões. O Alberto Einstein chama a atenção que essa força ele coloca como se fosse um grande lençol espalhado, aí ele afunda o lençol, por exemplo, no planeta, numa estrela, vai afundando um corpo, e esse lençol vai pegando mudanças, altera só com o tempo, como o Alberto Einstein chama a atenção. Então eles trabalham com essas 4 forças. Só que essas forças, é muito interessante essa compreensão, isso que eu estou dizendo para o Caso Animais, para você entender isso. A força nuclear forte, ela tem uma partícula que é aglutinadora dessas. Tem aglutinadoras de outras, da meso tem aglutinação, tem a do meso, que até o Jorge André trabalhava com a ideia do meso, exerceu influência no gene, mas não é o caso de eu falar isso agora. Mas essa força nuclear forte tem como se fosse uma força que organiza, é como se fosse um moleque de recado, um mensageiro de forças superiores, é o gluon, que eles chamam gluon, essa força que faz esse processo ali dentro. Já na força nuclear fraca, tem um mensageiro que faz também esse movimento, que ele chama de bóson. Bóson, principalmente o bóson, o W e o Z, que faz esse mecanismo. E tem a força eletromagnética, que é, por exemplo, no caso do Sol, fazendo as movimentações, que ele chama que o fóton é como se fosse o mensageiro da força eletromagnética. A força gravitacional, não existe ainda a descoberta do mensageiro. Ele sabe que existe, mas não sabe. Existe a turma da supercorda, alguém que falou da teoria de supercorda, fala do graviton, mas ainda não foi provado. Essas outras forças já foi provado, já descobriram, já viram, já mensuraram, já mede tudo, a massa e tudo dessas forças, as mede. Tanto do fóton, como do bóson, como do gluon, já mede. Do graviton ainda não descobriram, mas existe. Eu quero chamar a atenção que no universo todo trabalha assim. Você pega, por exemplo, os átomos vão juntando, vai formar molécula, vai formar, por exemplo, uma célula. Uma célula são várias moléculas ali, tem na célula, né? O átomo tem várias coisas. Mas dentro de uma célula, dentro no ser vivo, tem um moleque de recado que geralmente é o RNA, que vai fazer dar os recados que o DNA manda, o RNA que faz esse recado, que manda, sai lá do núcleo, vai até o citoplasma, volta, ele tem esse moleque de recado. Agora, o que eu queria chamar a atenção, já que eu vou falar da força do amor, eu quero dizer o seguinte: os físicos trabalham com essas 4 forças, mas eu chamo a atenção que não é criação minha, porque já existe trabalhos imensos chamando a atenção disso. Existe a força do psiquismo. A força do psiquismo é maior do que essas 4 forças, que ainda a força do psiquismo não é estudada ainda na física. É uma força diferente dessas forças, e ela é diferente. E essa força do psiquismo não está só no homem. Você sabe que você pensa, e Jesus, que é o grande mestre da humanidade, ele dizia assim: basta pensar que você faz. A força, o pensamento é o moleque de recado da força do psiquismo. Ele tem essa capacidade de fazer isso, pensar. Eu fico olhando, eu lembro uma vez, eu era pequeno, eu lembro um sapo. Há muito sapo no interior, você vê, as fazendas dá muito sapo. E o sapo estava
olhando um besourinho que começou a voar. O besourinho voar e o sapo começa a olhar. E o besouro vai e volta e o sapo não para de olhar dele. E o besouro vai, até o besouro chegou na boca do sapo e o sapo só foi engolir o besouro. Eu digo, mas que força é essa desse sapo? É uma força que ele neutralizou as forças lá da gravitacional, neutralizou a força nuclear forte, nuclear fraca e eletromagnética do besourinho, e ele dominou o psiquismo dele, então ele tem psiquismo e fez isso. Você vê uma cobra, às vezes ela fica olhando o rato paralisa, fica parado para ela dar o bote, ela como se ela anestesiasse, só no olhar. Que força é essa que está ali, que precisamos entender esse tipo de força. Então essa força é maior do que esta, que é o pensamento que é a base dessa força, que no homem é fácil de estudar. Nos animais o pensamento é mais fragmentário, mas tudo indica que essa força ela tem que acompanhar, senão ela tem que ter desse psiquismo. Existe psiquismo desde os mais primitivos seres, já tem psiquismo, porque a parte mental. Agora, tem a força do psiquismo coletivo. Porque se individual você é muita força, imagina o pensamento coletivo. No pensamento coletivo, o que é que ela faz? O que é que ela é capaz de fazer? Por isso que Jesus fala, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ele estará presente. É o magnetismo de Jesus, a força magnética de Jesus que está trazendo. Como é que tem animais que têm muitas informações que já está atávica, já está armazenada dentro daquela espécie? Ele está armazenada, é o passarinho fazendo o ninho do mesmo jeito. Às vezes a gente diz, os animais com a sua maneira, às vezes o canto daquela espécie é igual, nasce e vai cantar igual o tataravô dele, mas ele vai cantar igual, ele já faz. São, às vezes, pato, ganso, fazendo danças antes do acasalamento, aquela dança que o pato faz, que o ganso faz aqui do Brasil, é a mesma dança que faz lá nos Estados Unidos, que faz lá na Europa. Que força é essa? Que é uma força coletiva que está armazenada no que o Gustav Jung chamava de arquétipo. O arquétipo, esses modelos que está lá armazenado. E que força é essa? Essa força coletiva que eu acredito quando Jesus diz, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, porque ele veio aqui para trabalhar as pessoas na direção de Deus. Então as pessoas vão se reunir com ideias nobres, porque se está reunindo em nome de Jesus, é para a prática do amor, da caridade, da bondade, da alegria. Ninguém pode reunir em nome de Jesus para querer matar. Aí ele não está reunindo em nome de Jesus, está reunindo em nome de outra força e não essa força do Mestre. Por isso que o planeta, ele diz que vai mudar. O planeta é de prova e vai mudar. Por que vai mudar? Porque as pessoas vão indo na direção dele e quanto mais pessoas estiver nesta direção, mais fácil o planeta vai mudar. Quando o planeta vai mudar, vai desaparecer guerra, violência, fome, favela, abuso da natureza, abuso dos animais e etc, que nós conhecemos. Essa força que nome nós daríamos a essa força? Do magnetismo de Jesus? A força magnética? A força que os paranormais, parapsicologia chama de força psi. Talvez essa a força, esse nome que o casal Rini começou lá em Carolina do Norte, na Universidade de Duke, fazendo esse trabalho da parapsicologia. É essa força psi que ele chama, que é essa força, que é maior do que a individual e maior do que aquelas 4 outras. E a força maior de todas é a força do amor. Por que a força do amor? Porque a força divina. A força divina, o amor é que é essa força. É como se fosse o moleque de recado de Deus, essa força divina. Como Jesus foi o menino de recado de Deus para mudar o planeta aqui, que vai fazer a mudança, ele foi
Porque, de acordo com a compreensão do Espiritismo, o Emmanuel, que chama atenção no livro Evolução, chama no número A Caminho da Luz, ele chama atenção que ele diz: Jesus e a pleiade de espírito que governa a Terra desde o início da Terra trabalhou para a formação da Terra, trabalhou para a formação da Lua e trabalhou preparando a primeira célula aqui no nosso meio. Há bilhões de anos preparando o terreno para o homem que viria depois. Então tem todo um planejamento por trás disso tudo. Então a força do amor é a força dominante. É essa força dominante que não é ainda estudada, porque essa força do amor, ela vai estar aqui no inconsciente puro. Porque no inconsciente puro é a parte divinal de cada ser. É aqui no inconsciente puro que tem a parte divina de todos os seres, meu, seu, de todas as pessoas, dos animais, das plantas, todas têm o inconsciente puro. E essa parte divina é uma parte incorruptível, nada atinge. Aqui predomina o germe do amor, e o que vem depois do germe do amor. O germe da bondade, da alegria, da paz, da fraternidade, da esperança. Ele vai trabalhando, fica aqui esse germe dessas virtudes divinas. E essas virtudes divinas que alguma força maior do que a que está aqui impulsiona, como se tivesse uma ordem dizendo: acorda, trabalha o germe do amor que está dentro de você. E ele vai trabalhar e começa o processo impulsionar nessa direção que vai formando os corpos até chegar no ser. Por isso que a consciência nossa é a parte mais superficial nossa, porque a parte profunda é o inconsciente, e principalmente o inconsciente puro. Então a força do amor é que impulsiona todos os seres viventes na Terra e fora da Terra, em todo o universo, que seres viventes não tem só aqui. É a força do amor que vai impulsionar o princípio espiritual agir em cima do princípio material e dessa variedade imensa de coisas. É a força do amor que você começa a entender na hora que a física quântica mergulha no estudo das partículas, que chega no interior do átomo e você começa a entender que existe uma força que comanda isso tudo. Do jeito que o RNA é o moleque de recado lá dentro do gene, da genética. Do jeito que o boso é o moleque de recado da força nuclear fraca. Do jeito que o gluon é o moleque de recado da força nuclear forte. Do jeito que o fóton é o moleque de recado da força eletromagnética. E talvez o graviton, o moleque de recado da força da gravidade, da gravitacional. Jesus, o pensamento é o moleque de recado do psiquismo nosso e de todos os seres. Jesus é como se fosse o menino que veio dar o recado de Deus para a sociedade humana, dizer: olha, Deus existe e Ele é só amor, e Ele quer que você traga esse amor que está dentro de você, de todos os seres, para a sua consciência. Na hora que você trouxer para a sua consciência, você será outra pessoa. E você, sendo outra pessoa, vai influenciar as outras pessoas do seu lado, do seu mundo, do seu caminho, e o planeta deixará de ser um planeta de prova e de expiação. Os animais têm isso de uma forma inconsciente. Ele não tem consciência do que está fazendo. Só que o homem, agora, ele começa a ter consciência na hora que ele entende. Mas entender os corpos multidimensional vai ajudar o entendimento dessa maior força que existe do universo, que é a força do amor, que é a força divina. Porque por trás de tudo, de cada ser vivente, por causa de cada homem, de cada planeta, de cada galáxia, de cada esse universo sem fim,
250 bilhões de sóis que já conhece, bilhões de galáxias que tem aí, deve ter trilhões de planetas, e por trás disso tudo tem uma força divina que governa isso tudo. Por isso que eles dizem, não cai um só fio de sua cabeça, de cabelo, que Deus não saiba. Tudo nós estamos mergulhados em Deus, e Deus mergulhado dentro de nós. Agora, nós precisamos tomar consciência disso para trazer isso. Os animais não têm consciência disso, mas nós temos que ter consciência disso. Os animais não podem dizer para nós temos que ser amoroso, mas nós temos que ter consciência de ser amoroso com o animal. Tem uma coisa na internet aí rodando esses dias, eu vi, quero chamar a atenção de vocês, porque vocês podem olhar, entrar na internet e ver. Tem é pequenininho, um barco vai andando, e duas mulheres que estão no barco, e o cachorro cai. E está lá o cachorro no meio do mar. O barco parou, mas o cachorro está no meio do mar. E um boto viu o cachorro. Talvez se entrar boto salvando animal no mar, o cachorro no mar, apareça ela. Aí o boto mergulha debaixo do cachorro e bota o cachorro nas costas dele. E o cachorro fica ali e o boto vai andando, vai nadando até o barco. Chega no barco, o cachorro pula para o barco, sacode aquela água, e o boto começa a gritar e dançar, pular de alegria, porque salvou o cachorro. E o cachorro começa a responder a alegria do boto, porque também foi salvo naquele instante. E aí os dois se aproximam do barco, o boto aproxima e os dois ficam trocando aqueles beijinhos de animais. E eu fiquei olhando ali e digo, puxa, a força do amor agindo inconscientemente no boto, a força do amor agindo inconscientemente no cachorro, e a alegria que ele está, porque o amor é só alegria. Agora o homem, na hora que trouxer essa força para a sua consciência, o que é que nós podemos fazer? Não sabemos, porque o amor não tem limite, então a possibilidade de amar sua também não tem limite. Olha, nós vamos ainda continuar dessa sequência, mas essa compreensão das partículas no átomo é muito importante, porque muitas informações vai passar pelo elétron. O elétron recebe, porque o elétron funciona, às vezes, quase como um buraco negro para receber as informações que vêm do corpo para lá e sobe essa informação lá para as outras camadas superiores de frequência que todos os seres possuem. Ó, Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso com essa série os animais e seus corpos multidimensional. Até o próximo encontro nosso.